Para quem não me conhece, eu sou Larissa Valença, sou nutricionista clínica funcional e eu te ensino a deixar de ser escrava de dietas, melhorando a sua saúde e a sua produtividade, somente desinflamando o seu corpo. Então, galera, vamos começar pensando um pouquinho sobre isso. Eu quero que vocês me contem quem aí toma algum medicamento da classe dos prazóis. Esomeprazol, omeprazol, pantoprazol, ou já tomou algum desses medicamentos em algum momento. O que a gente tem que pensar? Em primeiro lugar, por que eu tô tomando esse medicamento? Por que me prescreveram esse medicamento? O que aconteceu? Eu fui ao médico, eu fiz uma endoscopia, eu tive um diagnóstico que fez com que o médico prescrevesse esse remédio para mim. O que aconteceu no momento que o omeprazol ou algum prazol entrou na minha vida? Então esse é o primeiro ponto. Existe um diagnóstico que te levou a fazer o uso desse medicamento? Sim ou não? Beleza. Se houve esse diagnóstico, em que momento foi isso? Então, o que a gente precisa pensar? Se você hoje vai ao médico, por exemplo, e você está com sintomas gastrointestinais, estufamento, empazinamento, arroto, azia, e aí você vai ao médico, ele te passa, por exemplo, ali uma endoscopia. Ou não passa endoscopia, mas já te dá o remédio. Com certeza tinha um tempo de uso, certo? Desse remédio. 2 semanas, 1 mês, com certeza existia ali um tempo de uso que ele te recomendou. Por que a importância de falar sobre esse tema? Porque provavelmente o que a gente vê na prática existe a prescrição por um tempo determinado, mas muitas vezes vocês não mudam os hábitos de vocês, não mudam a rotina alimentar. E isso faz com que vocês continuem fazendo uso de forma indiscriminada. Quando esse uso ultrapassa, por exemplo, um período aí de 3 meses, isso já significa o quê? Um uso crônico. E aí que entra o problema. Quando esse medicamento ele passa a ser usado por muito tempo. E aí a gente precisa entender o quê? Qual é a finalidade desse medicamento? Quando você usa ali algum remédio da família dos prazóis, ele é da classe dos inibidores de bomba de prótons. Esses inibidores da bomba de prótons, eles fazem o quê? Reduzem a nossa produção de ácido, né? O nosso estômago, ele tem um pH ácido, que fica ali entre 1 a 2. Quando você fica usando esse remédio a longo prazo, isso vai fazendo a alteração desse pH, que sai de 1,2 para até 3,4. Então a gente muda, né? A gente tende a tornar um pouco mais básico o pH desse nosso estômago. Tá, Larissa, mas e aí? O que isso significa? Quando você tem, por exemplo, um diagnóstico de uma gastrite, você tá com o estômago inflamado. E aí o médico muitas vezes te prescreve algum medicamento da classe dos prazóis para poder fazer com que você consiga reduzir a produção desse ácido para não sentir tanta dor. Porque muitas vezes o paciente com gastrite, por exemplo, ele está sentindo dor, ele está sentindo desconforto. Então o prazol naquele momento vai reduzir a dor e o desconforto porque vai diminuir a produção de ácido do seu estômago. E ao fazer a redução da produção de ácido, isso melhora um pouco o teu desconforto, né? Alivia o sintoma que você vem sentindo. Só que qual é o problema? Em primeiro lugar, é muito importante que vocês entendam o seguinte: o nosso estômago precisa de ácido para muitas coisas. É normal, é fisiológico que o estômago use ácido. Esse ácido que o estômago produz, ele tem várias finalidades. Então, se você fica a longo prazo inibindo esse ácido, essas finalidades não estão acontecendo. Então, quando a gente pensa, por exemplo, nas funções do ácido que o nosso estômago produz, em primeiro lugar, digerir proteínas. Quando a gente come, é justamente esse ácido que faz a digestão de proteínas. E lembra que a gente conversou lá na outra live sobre neurotransmissores, a importância que as proteínas têm na nossa vida, na nossa mente, na nossa produtividade? Então, se você está inibindo muito a produção de ácidos, essa proteína que não está sendo digerida,
ela vai interferir na tua produção adequada de neurotransmissores. Então, uma pessoa que tem ali uma produção de ácido muito reduzida, isso pode afetar a cognição dela a longo prazo, isso pode afetar essa mente a longo prazo, porque os neurotransmissores não estão se comunicando da forma como deve, porque não está tendo a digestão das proteínas, a quebra dessas proteínas, porque o nosso corpo ele não sabe o que fazer, a proteína está ali grande, ele precisa quebrar. Então, se não tem ácido, isso faz com que a gente tenha as nossas enzimas que fazem a quebra desses ácidos, a gente faz com que elas sejam inativadas. Inativou as enzimas, proteína fica grande, cadê a nossa produção de aminoácidos de forma adequada? Então, esse é o primeiro ponto. Usar um prazol a longo prazo pode afetar a tua produção de neurotransmissores, o que pode afetar a sua mente, sua cognição, a sua memória. Outro ponto, a partir do momento que você está usando esse prazol e você está inibindo essa produção de ácido, isso também faz com que a gente tenha uma diminuição da absorção ali de várias vitaminas e minerais. Isso pode afetar a absorção do ferro, do cálcio. A vitamina B12 também vai estar ali diminuída. Então você pode desenvolver várias deficiências nutricionais por conta de um uso prolongado de algum prazol. E aí, se eu tô falando de neurotransmissores e eu tô falando de B12, o que isso pode caracterizar a longo prazo? Uma demência. E a gente vê muitos pacientes, por exemplo, idosos, que usam, algum prazol porque tomam vários medicamentos e esse prazol é usado como um protetor. Mais à frente a gente vai falar sobre isso. Mas o que eu quero trazer para vocês é o seguinte: existem vários malefícios de um uso de antiácido, de algum prazol a longo prazo. Porque produzir ácido é fisiológico. E a gente depende desse ácido clorídrico para absorver vitaminas, para a produção de neurotransmissores, para a produção, por exemplo, dos nossos músculos. Então, uma pessoa que usa a longo prazo, imagine um idoso usando a longo prazo, que já tem aí, muitas vezes, uma fragilidade muscular, uma perda de massa muscular. Então, olha quantas coisas somadas vão acontecendo com esse uso do prazol a longo prazo. Ah, Lari, então, pelo que você está dizendo aqui, se eu uso hoje, eu devo suspender? Isso faz muito mal, eu tenho que parar de usar? De jeito maneira. Nem pensar. Eu tô aqui para falar com você que faz o uso de forma indiscriminada, que recebeu a prescrição por 15 dias, um mês, e que tá há 3, 4 e 5 anos usando esse prazol aí por conta própria. Eu tô aqui para te trazer o alerta que você precisa dessa produção de ácido. Quando a gente tem uma redução muito grande desse ácido clorídrico, isso pode levar o que a gente chama de hipocloridria. Então, usar um prazol a longo prazo pode gerar uma hipocloridria. E, gente, a hipocloridria é a falta justamente desse ácido e ela tem sintomas muito parecidos com os sintomas, por exemplo, da gastrite. E aí, o que eu quero te mostrar? Que talvez você use um prazol há anos por achar que fui diagnosticada há 3 anos com gastrite. Tentei parar o remédio, doeu. Voltei com o remédio, fiquei tomando e estou há 3 anos tomando. Talvez o seu problema que lá no início era diminuir o ácido, a produção de ácido para melhorar ali, era o tratamento inicial da tua gastrite. Hoje você tenha já desenvolvido uma hipocloridria, porque você está há tanto tempo inibindo a produção desse ácido que isso pode ter levado a uma hipocloridria. E o que você está fazendo nesse momento? Reduzindo cada vez mais a produção de um ácido que já está diminuído. Então, essa é a consciência que eu quero levar para vocês hoje. Será que o que você precisa hoje é de um redutor, eu ia falar, é de um antiácido, é de um redutor da produção desse teu ácido, é de um prazol, ou você já tem um quadro de hipocloridria e você precisa melhorar essa hipocloridria. A hipocloridria, gente, que é essa falta de ácido, ela é uma das causas mais comuns de disbiose intestinal. O que é disbiose intestinal? É quando a gente tem muito mais bactéria ruim do que boa.
Ou seja, imagina quantas coisas podem estar somadas. Você pode estar tomando um prazol a vida inteira, isso pode estar piorando ou levando a uma desbiose. Com isso vai ficando o trato gastrointestinal todo desregulado, você está afetando aí essa microbiota, é o intestino que está sendo afetado com isso tudo também. A absorção das vitaminas e minerais vai ficar cada vez mais comprometida, porque o estômago não está legal, o intestino também não está legal e está tudo conectado. Então olha que bagunça que surge por uma prescrição que muitas vezes foi feita, tinha um motivo, mas você continuou passando mal e não suspendeu o remédio no período que foi te recomendado. Então, eu não tô aqui para te dizer que a prescrição desses remédios está errada, de jeito nenhum. O médico faz a prescrição por um diagnóstico, né? Porque ele entende que é necessário. Só que essa prescrição tem início, meio e fim. E o que eu vejo na minha prática clínica é que o fim muitas vezes não acontece. Alguém tá aí, se identifica, né? Vive isso por anos, toma por muitos anos algum prazol, tentou parar, sente dor e acaba voltando. Isso é o que eu ouço na prática pelos pacientes. Nossa, eu tenho pavor, nossa, eu passo muito mal quando eu paro, eu sinto muita dor quando eu paro. E é isso que a gente precisa entender. Por que quando você para, você sente dor? Será que é porque você não está tendo a estratégia correta? Porque aí, vamos voltar para o exemplo da gastrite, que é o muito comum, onde a gente usa um prazol. Quando a gente tem a gastrite, o estômago está inflamado. O prazol vai fazer a finalidade de reduzir a produção de ácido, né? Para não doer esse estômago. Mas isso não quer dizer que o prazol está tratando o seu estômago. Ele só está amenizando a dor para você conseguir, né? É muita dor que o paciente com gastrite muitas vezes está tendo. Come e sente muito desconforto. E de manhã já acorda com aquela dor, aquele desconforto. Então, não necessariamente usar um prazol significa tratar o estômago. O que vai tratar o seu estômago é usar estratégias que sejam cicatrizantes. Pensa, é um estômago que está inflamado. O que se faz com algum órgão inflamado? O que se faz com um machucado? A gente tenta cicatrizar, não é verdade? Então é isso que o seu estômago precisa. Cicatrizantes. Estratégias cicatrizantes e estratégias produtoras de muco. Quem protege o nosso estômago é esse muco. Então, eu preciso ter estratégias que ajudem nesse momento. Então, na prática, o que eu faço? Se o paciente chega para mim tomando algum prazol e ele diz assim: Lari, eu não consigo parar, o médico já falou que eu deveria ter parado, mas eu morro de medo, eu não consigo. O que eu falo? Primeiro passo, vamos olhar para essa alimentação. Essa alimentação hoje está saudável? Ou ela é uma alimentação que piora todos esses sintomas que você vem tendo? Então, o primeiro passo é corrigir a alimentação. Reduzir industrializados, reduzir ali o que está piorando, né? Essa inflamação. Então, às vezes você está com uma alimentação cheia de gordura, de fritura, toda bagunçada. Não vai dar para tirar realmente o remédio, né? Se essa prescrição está sendo sua, por quê? O que é importante entender também? Eu, enquanto nutricionista, eu não posso suspender uma prescrição médica. Eu não posso ser antiético. Desculpa, na prática, o que eu faço com o paciente é, se o médico passou por um mês, ele tá fazendo uso indiscriminado sozinho há anos, ele já deveria ter parado, correto? Então eu vou ajudar ele nesse desmame, porque a recomendação, ele tá fazendo uso por conta própria. Agora, se o médico sugeriu que ele continue usando, aí já é um diálogo meu com o paciente e o médico, para poder entender se o médico acha viável, para que a gente consiga juntos pensar na melhor forma de proporcionar esse desmame. Porque o paciente também, quando ele tenta suspender, ele simplesmente tira, fica uma semana sem, não inclui nenhum alimento cicatrizante, nenhuma estratégia cicatrizante, morre de dor ao comer, se desespera e volta com remédio. Então esse desmame, ele precisa ser feito gradativamente, testando possibilidades. E a gente já vai falar sobre algumas estratégias aí de desmame.
Mas o mais importante vocês entenderem é isso. Não dá pra fazer um desmame da noite pro dia. Não dá pra fazer um desmame se não corrigir a alimentação. Tudo começa da correção dessa alimentação. Outro fator super importante. Vejo muitos pacientes que têm intolerâncias alimentares, não sabem, e muitas vezes os sintomas gastrointestinais, a azia, a queimação, o refluxo, também estão vindo por essas intolerâncias nutricionais, por essas intolerâncias alimentares, e isso está gerando todos esses sintomas. Então eu sempre ligo meu alerta se esse paciente não tem uma intolerância alimentar, trazendo para a prática. Se você hoje tem uma intolerância à lactose e não sabe, e você está se entupindo de lactose, foi até o que eu conversei com uma paciente de ontem. Eu falei, olha, você está cheia de consumo de leites derivados. Vamos entender, e ela tem muitos sintomas digestivos. Eu falei, vamos começar do começo. Vamos entender se você está conseguindo digerir bem esses alimentos, se você tolera esses alimentos, para a gente ir corrigindo e ajustando essa sua digestão aos poucos, tá? Então, pensar em intolerâncias alimentares também é fundamental para avaliar os seus sintomas, porque aí eu vou corrigir a alimentação, olhando se pode existir aqui uma intolerância alimentar, tá? Eu vou avaliar se esse paciente está usando há muito tempo o prazol e se na verdade o que ele tem hoje não é uma hipocloridria. Lari, como que eu posso pensar, entender pelos meus sintomas se o que eu tenho parece mais ser um excesso de ácido ou uma falta de ácido? Uma dica aí prática para vocês. Normalmente, a hipocloridria, que é a falta de ácido, a gente sente o desconforto, os sintomas depois de comer. Come e fica estufada, aquele empazinamento, né? Come e fica rotando depois. Come depois que surgem os sintomas. Quando os sintomas surgem depois de se alimentar, isso é mais característico de uma hipocloridria. Quem tiver aí, que estiver passando por isso, que usar o prazol, pode interagir, gente. Pode falar o que sente, pode falar o momento que sente o desconforto, se é antes da refeição, se é depois da refeição. Esse desconforto já, né, a gastrite ela é muito característica assim, antes da refeição, a pessoa já tá com desconforto, antes de comer o desconforto já vem. Então, normalmente, o excesso de ácido, o desconforto vem antes da refeição. Na falta de ácido, na hipocloridria, o desconforto vem depois de se alimentar. Então, essa já é uma primeira tentativa aí de vocês observarem e tentarem avaliar. Aí, o que eu tenho para dizer para vocês? De qualquer forma, eu preciso melhorar a sua digestão. Eu preciso proteger esse seu estômago. Eu preciso cicatrizar o seu estômago e eu preciso te ajudar na melhora da produção de muco, certo? Fiquem com esses dados aí. E aí, o que a gente tem que pensar? Quando trazendo para a prática, né? Quando eu digo para vocês que a deficiência de ácido atrapalha na absorção de vitaminas e minerais, isso é muito sério, gente, da gente falar, porque já atendi vários pacientes com deficiências nutricionais por conta do uso desses remédios a longo prazo. Então, já atendi paciente com a ferritina muito baixa, que não tinha um baixo consumo de proteína animal, mas tomava um prazol há muito tempo. Já atendi paciente com uma cognição, com uma memória, uma mente muito ruim, e que tudo tinha relação com esse prazol há muito tempo. Então, o principal alerta hoje é: você precisa de ajuda se você está com a digestão afetada e está tomando o prazol porque a sua digestão está afetada e você está fazendo isso por conta própria. A gente precisa melhorar essa sua digestão. A gente precisa entender por que essa digestão está ruim. Essa digestão, ela tá ruim porque falta ácido. Essa digestão tá ruim porque a qualidade da tua alimentação não tá boa. O que está acontecendo? É excesso de ácido? É intolerância alimentar? O que está afetando hoje? É desbiose intestinal? Então, estão vendo quantas possibilidades quando a gente pensa em digestão? Tá vendo quantas coisas a gente precisa tratar?
ao invés de só tomar o remédio? Porque o que eu quero que vocês entendam é, o remédio não vai tratar. Ele não vai tratar o estômago, melhorar esse estômago, cuidar o estômago. Ele reduz o ácido, ponto. E essa redução muitas vezes é favorável, mas em determinados momentos ou em determinados diagnósticos. Tem alguns diagnósticos específicos que precisam sim desse uso de prazol por um período maior, tá? Mas são casos mais específicos e na prática é a minoria do que eu vejo. O que eu vejo hoje são muitos pacientes sofrendo de má digestão e tomando um monte de prazol, e aí acha que o prazol já também não está mais resolvendo, e aí começa a tomar um monte de remédio para gases, porque a digestão está toda afetada, então vive cheio de gases, e esse é o nosso problema. Vocês vão somando vários remédios, mas o problema mesmo em si não está sendo resolvido. Então a gente precisa entender qual é a causa dessa má digestão e como que a gente vai dar suporte para o teu estômago, para o teu intestino, para que você consiga ir aos poucos, se você está fazendo esse uso por conta própria há anos, para que você consiga fazer esse desmame. Então, o que na prática eu gosto muito para isso, para poder ajudar nesse desmame, como uma estratégia cicatrizante, como uma estratégia aí que vai proteger o seu estômago. Eu até postei outro dia, né, sobre gastrite e suco verde. Quando a gente pensa no suco verde para gastrite, que é o estômago que está inflamado, por que o suco verde é bom? Porque tem couve e tem maçã. São 2 cicatrizantes. Então, incluir mais na rotina de vocês, hoje, sofre de desconforto, inclui mais maçã nessa rotina, né? Usa prazol há anos, faz de manhã. Se você é aquela pessoa que, eu sinto desconforto logo de manhã, usa uma estratégia cicatrizante de manhã. Faz o suco verde com uma folha de couve ou com salsão. Salsão também é maravilhoso para ajudar aí a cicatrizar o estômago. Maravilhoso mesmo. Usa uma couve, usa um salsão, intercala o consumo, usa maçã. Outra coisa maravilhosa, assim, para mim é o top 1. Espinheira santa. Essa espinheira santa, ela pode ser na forma de chá, ela pode ser na forma de extrato, ela pode ser na forma de tintura. Então isso a gente vai avaliando, né, de acordo com a necessidade do paciente, mas muitos pacientes têm melhora, assim, já fazendo chá, a infusão já tem uma boa melhora. A espinheira santa, ela é conhecida como um omeprazol natural. Então ela sim vai cicatrizar, ela sim vai ajudar aí nessa produção de muco, ela sim é anti-inflamatória. Então, maravilhoso. Quando a gente está nesse processo de desmame e trabalhando com a espinheira santa. Essa espinheira santa vai ser de manhã em jejum. Vai ser antes das principais refeições. É ir avaliando os momentos que o paciente sente maior esse desconforto para ir colocando isso de acordo com o desconforto que ele sente. Agora, se o teu caso, se você identificou aí que parece que você tem uma hipocloridria, que você tá aí, por exemplo, com um pouco ácido ao invés de excesso, se você identificou, e a Lari falou que normalmente o desconforto que vem depois da refeição é sinal de hipocloridria, e o meu vem depois. Aí a gente precisa ajudar a aumentar a produção desse ácido. Aí uma estratégia que eu gosto muito é de usar, por exemplo, antes das principais refeições, do teu almoço, do teu jantar, algum ácido. Ou meio limão espremido, tomar isso antes das principais refeições. Ou uma colher de sopa, por exemplo, aí, de vinagre de maçã, que também é ótimo para digestão e é uma forma de incluir esse ácido para ajudar. Então são estratégias que a gente usa diferentes, tá vendo? A gente precisa entender o que o paciente traz de sintoma para ir ajustando. Se é um paciente que está sofrendo de má digestão, eu não vou, por exemplo, estimular que ele consuma bebidas geladas, alimentos crus, porque a digestão está comprometida. Então o que eu gosto de falar é, daqui a pouco a gente vai precisar de alimentos. Nesse momento, prefere água em temperatura ambiente. Prefira ali os alimentos cozidos, assados. Por quê? Porque isso facilita uma digestão que está comprometida. Então, se a tua digestão está comprometida hoje, você usa o prazol, né? A gente vai pensar nesse desmame, não dá para manter a rotina alimentar toda igual
e simplesmente achar que vai tirar o remédio. Não, tem que mexer nessa rotina alimentar. Eu tenho que favorecer o trabalho desse meu estômago. Então, se os alimentos em temperatura ali gelada, porque o que a gente tem que pensar? A temperatura do nosso estômago, ela é uma temperatura mais quentinha. Então, quando a gente fala da água morna ou da água na temperatura ambiente, é para favorecer o trabalho desse teu estômago, porque aquilo está mais próximo do que é comum para ele. Então, tem muito paciente que gosta muito de salada, come muito salada. Tá sofrendo de má digestão? Vamos trocar pelos alimentos cozidos. Tenta consumir a própria fruta até mais cozidinha, né? Uma maçã quentinha, uma banana mais quentinha. Ah, não fiz o suco. A Lari falou que maçã é ótima, é cicatrizante pro meu estômago. Não fiz o suco de manhã com a maçã, mas eu vou comer essa maçã quentinha ali de manhã com uma canela, né? Eu vou tomar um chazinho mais digestivo. Vou tomar um chazinho de hortelã. Vou tomar um chazinho ali, né? Vou tomar minha espinheira santa. Então é isso que a gente tem que pensar. Quando a gente tem aí um uso prolongado da família dos prazóis, isso você usa isso porque você está com desconforto gastrointestinal hoje. Então, vamos pensar sobre esses desconfortos. O que eu estou sentindo? É azia, é refluxo, é má digestão, é empazinamento, são gases. Quais são os sintomas que eu tenho hoje? Eu preciso de ajuda para sentir menos esses sintomas e conseguir fazer o desmame desse remédio que eu tô tomando por conta própria para eu sentir segurança. Porque é fácil, né? Se eu tô morrendo de dor, se eu tô passando mal, eu tomo remédio. Ai, aliviou. Só que esse é o motivo principal da gente estar aqui hoje. Mostrar pra vocês que não é só tomar o remédio, muito menos tomar pra vida inteira. Eu preciso corrigir essa alimentação, porque esse remédio a longo prazo vai reduzir a produção de ácido. Se reduz a produção de ácido, isso piora cada vez mais a tua digestão. Porque a digestão depende de ácido. Aí piora a desbiose. Aí piora o intestino, aí piora a absorção de vitaminas e minerais. Então vira uma bola de neve o que ninguém nunca te falou. Talvez se na primeira consulta, quando você recebeu a prescrição, te falassem assim, olha, mas é só por esse período. Depois você procura um profissional para te ajudar a melhorar a tua alimentação, se ela tá muito ruim hoje, procura um profissional para poder mudar a tua rotina, porque isso é importante. Já ia mudar. Porque talvez você já ia entender que aquilo ali, olha, isso daqui a longo prazo vai te fazer mal. Muita gente nunca ouviu falar que o omeprazol a longo prazo vai fazer mal. E se você não sabe que aquilo te faz mal e te ajuda a reduzir a dor, você vai ficar tomando de forma indiscriminada por muito tempo. E é aí que mora o problema. Então, meu objetivo hoje principal é que vocês saiam entendendo que a produção de ácido clorídrico é necessária, é fisiológica. O nosso corpo precisa de ácido para fazer a digestão. Se em algum motivo você teve um diagnóstico que foi te recomendado a prescrição de algum prazol, isso deve ter início, meio e fim, se não são casos extremos onde se precisa desses remédios por mais tempo. Se você não conseguiu dar o fim, que era o prazo, eu tinha que tomar por 1 mês, mas eu continuo passando mal. E se você não mudou a tua rotina alimentar, é o primeiro passo. Procura ajuda para mudar a rotina alimentar. Porque essa alimentação precisa ser melhorada. Esse estômago precisa ser cicatrizado. Essa digestão precisa ser entendida. E aí, gente, isso tudo tem que andar junto. São os chás digestivos que a gente vai incluir. Outra coisa que muita gente faz que atrapalha muito a digestão. Comer bebendo. Comer bebendo atrapalha muito a digestão. Então, se você hoje tem um monte desses sintomas que eu citei aqui, se você hoje faz uso dos prazóis e come bebendo, pensa comigo, você já não tá com uma digestão boa e ainda tá bebendo junto com a comida, vai aos poucos reduzindo cada vez mais esse líquido. Porque isso vai afetar nessa tua digestão. Isso vai fazer com que daqui a pouco terminou de comer e já esteja passando mal, já esteja empazinado, não digira bem aquela refeição. Então, são coisas que vão se somando e vão piorando tudo que você sente, todo o desconforto. E aí vai ficando chato, né? Porque você come e sempre passa mal. Você vai ficando com medo do que comer. Você vai ficando com medo de comer na rua. Você não sabe mais os lugares que aquilo vai te fazer passar mal. Tudo vai ficando tão difícil. É o que eu vejo na minha prática. Os pacientes que fazem uso de prazóis a longo prazo, eles têm muito medo de tudo. Eu tenho medo de comer. Mas quando vê, tá ali comendo um monte de bobagem.
Então, tem medo de comer a comida saudável, mas as besteiras continuam muitas vezes entrando. Ou então você não consegue comer um volume muito grande, porque você come e fica empazinado. É muito ruim você comer, né, e não sentir que aquilo não digeriu. Come pouquinho, parece que, meu Deus, parece que eu comi um boi. Tô me sentindo muito mal. Então isso não é normal. Se você tá vivendo isso há muito tempo, você precisa de ajuda pra cuidar. Se você tá tomando aí algum Prazol há muito tempo, hoje sai daqui com esse alerta. Preciso de ajuda pra conseguir fazer o desmame se eu tô tomando isso por conta própria. Não é certo ficar usando isso por conta própria. Eu preciso cuidar do meu estômago. Preciso de ajuda para fazer esse desmame. Porque a longo prazo é isso, seus exames vão alterar. Você vai ter várias deficiências nutricionais. Teu intestino vai ficar aí com desbiose intestinal. A gente vai abrindo várias coisas. A imunidade ruim, né? A absorção de nutrientes vai ficando cada vez pior. Então daqui a pouco você abriu vários outros quadros e diagnósticos por conta de um remédio que te ajudava e você continuou tomando, sem saber o mal que aquilo ali te fazia. Então, esse é o meu objetivo principal. Te mostrar que, a longo prazo, o Prazol vai dificultar a absorção das vitaminas. Você pode fazer deficiência de vitamina C, vitamina B12, ferro. Então, você pode desenvolver uma anemia aí por usar um Prazol a longo prazo. E aí, se a gente tem, vamos supor que você tenha hoje 40 anos. Você vai até os 60, 70, porque aí quando você vai aumentando a idade, se você não tá cuidando da sua saúde, você vai tomando mais remédios. E vai tomando mais remédios e aí muitas vezes o que acontece? Você recebe a prescrição deles como um protetor do seu estômago. Só que o coitado do teu estômago, ele tá desprotegido há muitos anos. Ele tá ali inflamado há muitos anos. Então, a gente precisa cuidar desse estômago. A gente precisa incluir estratégias cicatrizantes para esse estômago. Então, reforço aqui essas estratégias para vocês. A espinheira santa, maravilhosa. A melhor erva para mim aí, para essa digestão, para hipocloridria, para, né, gastrite. Quando a gente tá com uma produção excessiva de ácido, a espinheira santa é maravilhosa. Anti-inflamatória, cicatrizante, maravilhosa para a saúde. A gente tem que pensar em corrigir essa alimentação. Então, tem que entender se tem algum alimento ali que tá sendo ruim para você, que tá piorando essa tua digestão, essa tua absorção, essa tua produção de ácido. Se tem um potencial alergênico para você, a gente precisa tirar ele para conseguir melhorar tudo isso, para melhorar os sintomas que você sente. Porque é isso, se você sofre com uma intolerância à lactose, vai adiantar eu tentar te fazer o desmame do remédio que você tá tomando ali por conta própria? Não vai. Se eu não tiro esses alimentos contendo lactose. Por quê? Porque eles estão te irritando. Você vai continuar sentindo dor, sentindo azia, sentindo queimação. Todos os sintomas que você está tendo podem ser por essa alergia alimentar que não foi descoberta. Então tem que investigar se tem uma alergia alimentar. Tem que corrigir essa alimentação. Tem que incluir alimentos, né, ali cicatrizantes. A maçã é maravilhosa, né? Tem até uma frase que fala: consuma uma maçã por dia e não adoeça. Então maçã é boa para várias coisas, inclusive pro seu estômago. Então a coitada da maçã que vai na tua bolsa pro trabalho e volta, porque todo mundo diz que leva maçã pro trabalho, porque é fácil, cabe na bolsa, mas a coitada vai e volta. Ninguém lembra de comer a pobrezinha da maçã. Então incluir mais maçã na tua rotina alimentar. Chá verde, maravilhoso também, para ajudar aí no teu estômago, principalmente quando o paciente tá aí com H. pylori, que tem aquela gastrite com H. pylori. Chá verde é maravilhoso, muito bom. Outra coisa aí muito boa também, em alguns casos, muitos estudos já mostram, em alguns casos a gente se favorece muito, principalmente também se tem H. pylori, do uso de probiótico. Então esse é um tema à parte, um assunto à parte, mas os probióticos são o quê? Bactérias boas. Lembram do que eu falei? Se você toma um Prazol por muito tempo, isso diminui tua produção de ácido. Se você reduz muito essa produção de ácido, isso pode favorecer uma hipocloridria, ácido diminuído. Essa hipocloridria favorece o quê? A disbiose intestinal, que é quando a gente tem muito mais bactéria intestinal ruim do que boa. Então, aumentar a quantidade de bactérias boas, fundamental também para o teu intestino. Então, muitas vezes, em muitos casos, o paciente também vai se beneficiar com o uso do probiótico. Mas tem estratégias iniciais mais básicas que muitas vezes vão dar muito resultado. Então, gente, essa é a informação que eu queria passar para vocês hoje. Eu não posso me acostumar
a receber a prescrição de Omeprazol e tomar isso pro resto da vida achando que tá tudo bem, porque não tá tudo bem. E isso vai acarretar vários prejuízos, vários malefícios para sua saúde a longo prazo. Vai prejudicar aí tua formação de proteína, tua produção de músculo. Então, às vezes, é a pessoa que, tô treinando, queria muito ganhar massa magra e tá muito difícil. Olha aí. Vai prejudicar a mulher que tá lá na menopausa, que já tem uma perda de massa magra e tá tomando Omeprazol e tá prejudicando ainda mais. Vai prejudicar o teu comportamento, porque vai afetar a síntese, né, de neurotransmissores. Então, tem vários motivos. Vai fazer com que você tenha várias deficiências nutricionais. Pode sim levar futuramente a uma demência, porque vai depletando muito aí a tua B12. Então tem vários motivos para você não ficar fazendo uso desses medicamentos por conta própria, a longo prazo, de forma indiscriminada, principalmente aí pro resto da vida. Então o teu estômago e o teu intestino agradecem. Eles precisam que você dê esse suporte de cicatrização, de desinflamação, de produção de muco para esse estômago. E é isso que vai fazer a sua melhora. Outra coisa que eu não falei também que eu gosto muito é a aloe vera. A aloe vera é babosa, mas não é qualquer babosa, tá, gente? Até outro dia uma paciente falou, eu uso a babosa, faço um suco. Eu falei, pelo amor de Deus, não faz isso. A babosa que a gente usa, que a gente pega a própria planta e usa, ela tem aloína. Essa aloína, ela é tóxica, então não é para usar a babosa, pegar e usar. Fazer um suco, usar essa própria babosa. Tem que ser babosa específica para isso, livre de aloína, né? Tem algumas marcas que eu indico muito que tem babosa que são ótimas, porque é livre de aloína, e aí sim, elas são cicatrizantes, elas são ótimas para o estômago. Então, tem muitos pacientes que eu uso a estratégia da aloe vera, que é um gel, e a gente bota isso às vezes até dentro de um suco. Vou fazer o suco verde, vou botar a aloe vera dentro. E é maravilhosa também para cicatrizar esse estômago. Então saiam daqui com essa consciência. Eu preciso de ajuda. Eu ou qualquer pessoa da minha família que eu conheço que toma Omeprazol a vida inteira. Eu preciso investigar como estão esses exames hoje, se já não tem deficiências nutricionais que foram causadas por esse uso a longo prazo, que como eu falei para vocês, já atendi vários pacientes com deficiências nutricionais por conta desses medicamentos. Eu preciso de ajuda para olhar para os meus exames, eu preciso de ajuda para fazer o desmame disso, eu preciso de ajuda para cicatrizar o meu estômago, para entender se o que eu estou vivendo não é uma hipocloridria, para ter estratégias caso seja uma hipocloridria, para melhorar isso aqui, para normalizar essa produção de ácido que foi reduzida demais. Ácido não é ruim, né? Ácido é fisiológico, importante para minha digestão. Eu preciso de ácido para fazer essa minha digestão. Então eu preciso ter essa produção de ácido adequada. Então às vezes a gente usa antiácido. Nossa, não posso ter ácido. Não, tenho que ter ácido para fazer digestão. Tenho que ter ácido para comer, terminar de comer e me sentir bem. Tenho que ter ácido. Só que quando você tem um diagnóstico que naquele momento você está com uma inflamação, você usa o remédio para poder diminuir e você não sentir o desconforto. Mas esse estômago precisa de tratamento, cicatrização, anti-inflamatórios, protetores de muco. Então, gente, é isso. Pensem nisso, entendam que todo remédio ele é feito para cuidar de uma coisa. Mas muitas vezes, se você usa ele por tempo indiscriminado, você vai sofrer os efeitos colaterais disso. E isso vai acarretar danos para a sua saúde. Então, não se acostumem a tomar um remédio e ficar tomando pro resto da vida sem corrigir a alimentação. Muitas vezes, a alimentação é o ponto principal que você não está pensando. E essa correção sendo feita, você vai conseguindo ficar sem vários remédios que você hoje está fazendo uso por conta própria de forma indiscriminada. Então, remédio é bom para diagnósticos, mas não necessariamente isso vai fazer com que você tenha ali a melhora dos teus sintomas a longo prazo. Então, lembrem disso. Compartilhem. Eu sei que o horário de almoço nem sempre dá para todo mundo participar, assistir, mas eu tenho certeza que vocês têm amigos, familiares que precisam ouvir estas informações, que precisam aprender a ter esse cuidado, porque acham que é só tomar o remédio e tomar a vida inteira e compra e toma e vende na farmácia, né? Eu não preciso de receita. Então, não pode. Isso vai afetar sim a sua saúde. Isso vai afetar sim a sua digestão. E aí você vai acabar tomando cada vez mais remédios para digestão,
porque toma ele, mas você tá inibindo muito essa produção de ácido e fica nesse looping eterno, com uma má digestão, com mau funcionamento intestinal e com medo de comer. Então, vamos cuidar da sua digestão da forma correta.